Irei conversar algo assim muito especial que é o chamado assim tipos de função. Uma função poderá ser sobejetora, anota aí, sobejetora, injetora ou bijetora. A pergunta é: como é que eu vou saber quando uma função recebe essa denominação de sobejetora? Olha só. Primeiramente, eu queria que você entendesse, quando você tem uma função, é muito comum simbolizar assim, ó, tem uma função f, aí aparece um conjunto A, aí coloca uma setinha, e bem aqui um B, quer dizer que eu tenho uma função que pega A, leva no B, então bem aqui eu tenho a minha função de A em B. Agora você tem que saber que esse A, ele recebe um nome. Esse A é chamado de domínio da minha função. Anote aí. Aqui eu tenho o domínio da função. E esse B aqui, ele é chamado de contradomínio da função. Tudo junto, tá? Contradomínio da função. Deixa eu ver se não cortou na tela. Não. Então eu tenho aqui o domínio da função e o contradomínio da nossa função. Tá bom? Isso é legal, você tem que saber isso para entender, para analisar direito as situações aqui. Agora sim, quando é que uma função ela será chamada de sobejetora? Quando a imagem for igual ao contradomínio. Como assim, professor, imagem? Olha, vamos analisar primeiramente no chamado diagrama. Tem situações que o professor pode colocar esses diagramas e fazer aqui umas representações. Por exemplo, esse elemento se liga nesse aqui. Deixa eu colocar bonitinho. Esse se liga nesse. Coloque aí uma setinha. Esse carinha bem aqui vai se ligar nesse. E esse outro cara se liga nesse. Pode acontecer isso. Bem aqui não tem problema nenhum. Só para você ter uma ideia, é como se fosse assim. Vou colocar números aqui. Aqui é o número 1, o número 2, o número 3. Aí bem aqui eu posso ter o 5 e o número 7. Quer dizer que 1 se liga no 7, o 2 se liga no 5 e o 3 se ligando no 7. É importante você saber, pequeno gafanhoto, que aonde chegou as setas, esse cara que está chegando às setas, ele tem um nome, é chamado de imagem. Se eu perguntasse para você, quem é a imagem aqui? Você escreve assim, ó. Vamos chamar de função f. A minha imagem da função f é aonde chegou. E está chegando as setinhas nos elementos 5 e 7. E aí você pode perceber que por coincidência, feitiço, essa minha imagem é o conjunto B. É todo o conjunto B. Quando isso acontece, quando a imagem da função é todo o contradomínio dela, chegou em todo mundo. Nesse caso, a função recebe o nome de função sobejetora. Uma função é sobejetora quando a imagem é igual ao seu contradomínio. O contradomínio é sempre o conjunto de chegada. Lá o conjunto de chegada, todo o conjunto de chegada, nesse caso aqui o B é o contradomínio. A imagem é onde está chegando as setinhas. Se chegar em todo mundo do conjunto B, a gente fala que a função é um caso especial. Eu tenho aí uma sobejeção, ela é sobejetora à minha função. Vou colocar um outro exemplo bem aqui. Essa minha função, vou ligar bem aqui. Esse se ligou nesse, eu que escolho. O exemplo é do prof. Na hora já vem montado para você examinar. Esse cara ligou nesse, esse cara ligou nesse. Vamos colocar mais uma ligação aqui, colocar de verdinho. E esse cara se ligou nesse aqui. Show de bola? Então, bem aqui está a minha representação, como se fosse assim, ó. Esse é o exercício. Eu quero saber se essa função ela é sobejetora. Aí eu olho e digo, poxa, eu vou verificar aonde é que está chegando as minhas setinhas. As minhas setinhas estão chegando nesses caras que eu marquei aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Estão chegando nesses caras aí. E o que é que eu percebo?
Eu percebo que, olha, professor, sobrou um cara lá. Tem um cara que não tem ligação. Esse cara não tem ligação. Então, eu posso falar que, nesse caso, a minha imagem é esse conjunto bem aqui. Deixa eu pintar para você, ó. A minha imagem é esse conjunto aqui, ó. Aqui está a minha imagem. E a imagem da minha função não é todo o conjunto B. Como a imagem não é todo o conjunto B, eu paro e digo, essa função não é sobrejetora. Então, aqui não é sobrejetora. Você entendeu? A função só é sobrejetora quando eu tenho aqui a função de f de a em b. O meu conjunto B, ele é o contradomínio. Se a imagem for o contradomínio, se chegar certo em todo mundo, a minha função recebe a denominação de ser uma função sobrejetora. Mas eu não poderia parar por aqui, porque tem uma outra situação que pode ocorrer. A situação é quando a gente dá um gráfico, que é um pouco mais interessante. As pessoas têm mais dificuldade quando tem um gráfico para analisar o que a função é. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse, antes de mais nada, aonde está, porque quando é o diagrama, da onde sai é o domínio, que sai de todo mundo. Aonde chega o contradomínio e as setas, onde estão chegando as setas, aqueles elementos, é a minha imagem. No plano cartesiano, você examina da seguinte maneira. Aqui no eixo das abscissas, aonde eu tenho o gráfico da função, é o meu domínio. Também aqui é o domínio, assim que você nota na sua função. Aqui está o domínio da função. Agora, eu olho para o eixo y, aonde eu tenho, como se eu pegasse esse meu desenho, rebatesse para o eixo das ordenadas. Quando eu rebater para o eixo das ordenadas, eu vou ter aqui esse pedacinho, que é chamado aqui, esse pedaço aqui, eu vou dizer assim, minha imagem. Aqui está a minha imagem da função. Aqui eu tenho domínio, aqui eu vou ter a imagem na verdade. Então, aqui eu tenho a imagem da minha função. Ou seja, para cada elemento de x desse domínio, eu tenho o resultado aqui no eixo y. Então, é a imagem. Ah, Mura, eu pensei que era o contradomínio. Não. E aí que está a dica agora. Como é que eu vou saber aonde é que está o meu contradomínio, professor? Você vai saber da seguinte maneira aonde está o meu contradomínio. Nesse tipo de questão, ele te dá esse comando bem aqui. Esse f de AB. Então, ele poderia falar assim, olha, considere uma função f, aí ele vai te dizer, a função f levando, aí eu vou supor aqui, no nosso bate-papo, que aqui eu tenho, por exemplo, o número 2, não está certinho na malha, mas tudo bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aqui é o 7. Aqui eu vou dizer que eu tenho o número 1, e bem aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Vamos supor que seja o 5. Deu uma arredada aí, né? Então, eu tenho uma função, ele vai dizer assim, uma função 2 em 7, levando, deixa eu ajeitar esse meu colchete aqui, 2 em 7, levando na minha função, bem aqui, 1 e 5, por exemplo, né? Levando o meu conjunto, não função. Função f, 2 em 7, levando aqui no conjunto 1 e 5, né? Pega os elementos desse conjunto, 2 e 7, vai levando em 1 e 5. Então, o comando poderá vir assim. Se o comando vier dessa maneira bem aqui, o que é que eu vou dizer? Ah, essa minha função aqui, ela é sobrejetora. Por quê? Porque o meu contradomínio, que é esse cara bem aqui, ele é o conjunto imagem. Se o meu contradomínio é o conjunto imagem, a minha função é sobrejetora. E aí você percebe logo, se eu mudar esse conjunto aqui, não vou colocar 1 e 5, eu coloco um outro conjunto, sem ser 1 e 5, ela vai deixar de ser sobrejetora. Então, no gráfico é bem fácil, porque eu tenho domínio, é o eixo x. A imagem está lá no eixo y. Aí eu olho o comando, como ele definiu a minha função original. Ah, o contradomínio é igual à imagem. Ah, então ela é sobrejetora. Anote que eu estou voltando.
Agora vem a pergunta, e quando é que a minha função recebe a denominação de injetora? Uma função injetora seria uma função 1 para 1. Né? Cada aluno corresponde a uma cadeira, cada cadeira, né, sendo um aluno, podemos fazer a volta, né? A volta seria bijetora, não vou antecipar, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho, por exemplo, aqui, vamos colocar, bem aqui eu tenho essa bolinha, aqui são elementos, né? Aqui eu poderia pensar assim, eu tenho xícara, correspondente aqui o pires, né? O pires é o peatinho que coloca a xícara. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Então, essa função aqui eu vou fazer uma ligação, porque não está a ligação ainda, vou ligar. Esse se liga nesse, opa, vamos lá. Se ligou nesse, esse cara se ligou nesse, e esse cara se ligou nesse. Se quiser colocar uma setinha, só para mostrar o sentido, fica legal. Aqui eu tenho a função que você já sabe, vou chamar de f. Essa minha função aqui, ela tem uma qualidade. Qual é a qualidade? Elementos diferentes têm imagens diferentes. Olha lá, elementos aqui do conjunto de partida, que é o meu domínio, elementos diferentes têm imagens diferentes. Eu posso colocar qualquer número aqui, não precisa ser na ordem, não. Tá? O importante é você entender a jogada. 7, vem aqui um 10, vem aqui um 13. Então, eu tenho essas ligações aqui. E a função ela será chamada de injetora, olha só, uma função é injetora se os elementos distintos, se elementos diferentes do domínio tiverem imagens diferentes. Ou seja, esse 1 se liga no 7, o 2 se liga no 10 e o 3 se liga... Ah, professor, o que não seria injetora? Por exemplo, 1 se ligou em 7 e o 2 também foi em 7. Não pode. Elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. A gente fala que é uma função 1 para 1. Essa é a ideia. Elementos distintos vão ter imagens distintas e aí eu vou ter nada mais nada menos que uma função ser chamada de injetora. Então, uma função injetora, quando elementos diferentes têm imagens diferentes. Então, essa função aqui, ela é injetora. E essa outra aqui, que eu vou criar uma função bem aqui para você. Deixa eu inventar uma função. Esse se ligou nesse. Esse cara vai se ligar aqui. O exemplo é meu, você pode inventar um exemplo. Se ligou bem aqui. E aí não tem jeito. Esse cara vai ter que se ligar a um cara repetido. Né? Então, esse cara vai se ligar a um cara repetido. Está bem aqui. Essa função não é injetora. Eu tenho aqui um detalhe chamado de função f, g, qualquer letra, isso não interessa, mas não é injetora por quê? Porque esse elemento aqui, posso dar um nome para ele? Esse 1 bem aqui, por exemplo, e esse, vou filosofar, esse 6 aqui, se ligaram no número 2. Ah, de onde veio esse 1, esse 1, esse 6? Eu estou inventando aqui, só para que você entenda que são números, são elementos. Então, esse 1 e esse 6 estão ligando no mesmo cara. Quando isso ocorre, a função não é injetora, porque elementos diferentes têm que se ligar com caras diferentes. Tá? Então, essa é a jogadinha que você tem que manjar, e aqui você diz, essa função não é injetora. Só isso. Uma outra situação que pode ocorrer é o autor te dar um gráfico. E aí tem um bizu que eu vou te passar agora, né? Só o Todd, pega a visão, como se diz. Ah, Mura, eu tenho um plano cartesiano, tem uma função desenhada nela, como é que eu sei se a função é injetora? Nesse caso, eu estou perdido. Simples, você vai chegar bem aqui, vai passar uma reta paralela ao eixo X. Não só uma, você pode passar várias. E aí, quando você passar retas paralelas, se algo acontecer, ela não é injetora. O que é que não pode acontecer? Quando você passar uma reta paralela ao eixo X, ela tocar em mais de um lugar. Essa minha função, ela está tocando bem aqui. Está tocando, deixa eu pintar bem aqui, tocou aqui, e também aqui.
Ih, rapaz, quando eu passar uma reta paralela ao eixo X, se ela tocar em 2 ou mais lugares, a função não é injetora. Mura, mas eu não entendo por quê. Né? Eu não entendo que magia é essa. A magia é o seguinte, que bem aqui você tem um valor de x, chamar de x1. Bem aqui você tem outro valor de x, x2. E quando você passa a reta paralela ao eixo das abscissas, está dizendo que tem o mesmo valor de y. E eu tenho dois valores de x, olha aí, pega a visão. Eu tenho dois valores de x, um x1, um x2, ligando em um único y. Quando isso ocorre, nós sabemos que a função não é injetora. Elementos diferentes têm que ter imagem diferente. Então, é por esse motivo, quando eu passar uma reta paralela ao eixo das abscissas, a minha função ela não é injetora. Então, esse exemplo aqui dessa parábola não é injetora. Agora, esse outro gráfico aqui, quando eu passo retas paralelas ao eixo X, pode perceber aí, só toca em um único lugar. Né? Só toca em uma parte da função, um único ponto cada reta paralela. Então, nesse caso, essa função aqui, ela é injetora. Então, até agora, nós aprendemos aqui com esse painel que eu tenho que saber examinar quando uma função ela é injetora no diagrama, elementos diferentes têm que ter mais diferentes e mais importante ainda, porque o estudo da função, né, mais adiante, se você está iniciando agora, ele sempre ocorre quando você tem gráficos, né, em um plano cartesiano. Então lá eu tenho que saber examinar quando a função é injetora ou não. Passa retas paralelas. Agora, se eu já sei quando a função é injetora e sobejetora, está na hora de saber quando é que uma função ela é bijetora. Mas anote. Uma função será chamada de bijetora quando ela for ao mesmo tempo injetora e sobejetora. Então, aquela função, que é a função, por exemplo, assim, que a imagem dela é igual conta-domínio, e além disso, que ela é injetora, nós chamamos ela de bijetora. Vamos examinar aqui, primeiramente, no diagrama. Eu vou criar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho essas ligações. Esse se ligou aqui. Posso melhorar para você. Se ligou aqui. Esse cara se ligou aqui. E esse se ligou aqui. Coloque a setinha aí só para dizer o sentido. Aqui a minha função f. Essa função f, ela é uma função 1 para 1. Elementos diferentes estão tendo imagens diferentes. E um outro detalhe dessa função, que você pode perceber que eu tenho aqui a imagem dela, onde chega as setas a imagem. E a imagem dessa função é igual contra-domínio. Quando a imagem da função é o meu contra-domínio, a gente fala que essa função ela é sobejetora. Epa, essa função ela é sobejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, você vai dizer que ela é bijetora. Então, uma função é bijetora quando ela for, né, bijetora, quando ela for injetora e sobejetora ao mesmo tempo. E aí você diz, olha, Mura, a minha função aqui, ela é bijetora. Show de bola? Vamos ver alguns exemplos que não são, que às vezes a gente aprende bastante com um exemplo que não é. Essa função aqui, eu vou colocar para você uma representação. Esse se ligou aqui, esse se ligou também nesse mesmo cara. Opa! Essa função ela é sobejetora, porque a imagem dela é todo o conjunto B. Se a imagem dela é todo o conjunto B, então a gente fala que essa função ela é sobejetora. Mas ela não é função 1 para 1. Elemento diferente com imagens diferentes. Opa, então essa aqui não é bijetora, porque falhou na situação de ser injetora. Agora eu posso ter funções, por exemplo, que são injetoras, mas se não é sobejetora, não vale. Então eu posso criar um exemplo aqui para você. Esse se ligou aqui, vou pegar esse cara se ligando aqui e esse cara se ligando bem aqui. Você percebe que eu tenho bem aqui a minha imagem dessa função.
a minha imagem dessa função está aqui. Deixa eu marcar para você. Está aí a minha imagem da função. Mas tem um cara sobrando bem ali. Ela é uma função até 1 para 1. Ela é injetora. Elemento diferente tem imagem diferente. Ela é injetora. Ah, não tem nada a ver, né? Para ser injetora, elementos diferentes com imagem diferente. Ah, legal. Só que ela não é sobjetora, porque a imagem dela, né? A imagem dela não é todo o conjunto B. Sobrou alguém ali. Ah, então ela não é bijetora. Legal? Então, para ser bijetora, tem que ser ao mesmo tempo injetora e bijetora, né? E sobjetora, tá? Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobjetora ao mesmo tempo. E quando vier no plano cartesiano, tem como saber? Tem. Se eu pegar essa minha função aqui, eu vou ter que definir primeiramente, né, como é a minha função. Olha, a minha função aqui é, ele vai dar no comando. A minha função f, vou colocar aquele mesmo esquema. Aqui é o número 2 que a gente contou lá, não foi? Que seria o número 2. E bem aqui eu teria, aqui vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi assim. Então essa minha função aqui é a função que leva o intervalo 2 a 7. No intervalo, vamos ver aqui. Bem, aqui eu vou colocar 1. E aqui em cima vou ter 2, 3, 4, 5. Então, vai vir isso aqui no comando. Então, para essa definição da minha função, essa função definida assim, eu já sei que esse cara bem aqui, ele é importante, porque esse último cara aqui, ele é o contradomínio. Aí, olhando aqui a minha função, deixa eu marcar para você, a minha função está aqui. Esse cara é o domínio e aqui é o meu contradomínio da minha função. Primeiro, ela é injetora, é fácil perceber. Por quê? Porque eu passo aquelas retinhas. Cada vez que eu passo uma reta, toco uma única vez na função. É injetora. A gente sempre começa pela injetora, que é mais fácil. Agora, para analisar se ela é sobjetora, eu vou lembrar que aqui é a minha imagem. Aqui está a imagem da minha função. E essa imagem, por sorte, é igual ao meu contradomínio. E se eu mudar o contradomínio aqui, ela não será. Então, para essa minha definição, essa função, ela é sobjetora e ela é injetora. Então, ela vai ser bijetora. Show de bola? Pergunta. Essa aula ajudou você? Se ajudou? Comente e compartilhe. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.